Oi pessoal, eu sou Maurício, gravo vídeo para o YouTube, mas os meus vídeos são vídeos sérios e o conteúdo que eu gravo é um conteúdo segundo o Espírito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então seja bem-vindo, você que está chegando, você que é jovem como eu, se inscreva nesse canal. Se torne um cristozinho assim como eu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que lhe servirá de muito proveito as boas novas, que nos é anunciado por intermédio do Cristo, que nos revelou os mistérios do reino de Deus. Então, pois bem, esse canal ele foi criado exclusivamente para nos dar um entender e compreender quem somos hoje e quem haveremos de ser. Mas eu tenho falado muito desse assunto nos vídeos que já foram gravados. Então, eu agora vou falar, vamos dar continuidade, O propósito aqui é ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo. Então é no caminho, é caminhando, caminhando e aprendendo com o Senhor Jesus, Cada dia tem um aprendizado novo. No reino de Deus é assim, você nunca vai fazer a mesma coisa. No reino de Deus, todo dia você aprende uma coisa diferente que lhe dá crescimento em fé, em conhecimento, em entendimento e em sabedoria. Com Cristo você não para, você continua crescendo, você cresce como uma árvore que, sendo a menor das sementes, ela é lançada na terra e nasce. E ela nascendo, ela cresce tanto ao ponto de vir as aves do céu e fazer seus ninhos sobre os ramos daquela árvore. Então, pois bem, assim os evangelhos crescem em nós, para que venhamos nos tornar pessoas dignas de, no nosso dia a dia, nos conduzir e termos qualidade de vida espiritual, termos o entendimento e o conhecimento da vida. O importante, você ter um cargo, um trabalho, um cargo executivo, ou ter um diploma, Isso é muito importante, você se dedicar, se tornar um médico, se tornar um advogado, se tornar um enfermeiro, se tornar um empresário. Isso é importante, mas escolha uma profissão a qual você realmente quer fazer aquilo, assim que o Evangelho nos encaminha a fazer aquilo que amamos, a fazer aquilo que gostamos, Então, e quando o Evangelho, quando a base da nossa vida é o ensinamento, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando entramos nesse caminho, nessa vereda, temos o conhecimento das coisas que são de cima, das coisas que são de Deus, porque o que o Senhor Jesus nos revela não é coisa de baixo, não é da terra, não é um cientista famoso que descobriu. Jesus Cristo não é um cientista famoso. Jesus Cristo não é um criador das redes sociais. Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Toda a plenitude habitou no Senhor Jesus e nele a gente se torna pessoas melhores. Em Cristo, quando a gente passa a viver a nossa vida imitando o Senhor Jesus Cristo, a gente cresce como ser humano. Não importa o que você é hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, o que importa é quando você toma a decisão e busca aprender
os critérios, as primícias. As primícias do Evangelho, elas crescem em nosso coração quando a gente se dedica, quando a gente toma uma decisão, eu quero ser como Cristo. Ser como Cristo não significa que você vai ser santinho, não. Ser como Cristo é você se tornar uma boa pessoa, uma boa pessoa. Ser como Cristo é você se tornar uma boa pessoa. É você se tornar uma boa pessoa, uma pessoa melhor. Seus olhos serão abertos, você terá convicção da vida, entendimento da vida. Você já não vive mais só com a consciência deste mundo, você tem uma consciência, você é lhe dado uma esperança que vai de eternidade a eternidade. Você já não mais pensa na morte. A morte se torna um prêmio. A minha morte em Cristo é uma passagem para a vida, é uma passagem para mim ser transformado. Receberei um novo edifício, habitarei no reino de Deus, serei semelhante aos anjos. Já que eu toquei nesse assunto mais uma vez, quando morremos, o nosso corpo vai para o pó da terra, mas o nosso espírito, ele torna a Deus, ele vai para Deus. Ele faz uma viagem extradimensional e entra no céu. E seremos semelhante aos anjos. Olha o que diz o versículo 22, o capítulo 22 do livro de Lucas, capítulo 22, versículo 30. Diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos. Ou seja, no céu não há casamento entre homem e mulher. Nem casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Seremos como os anjos no céu. O Evangelho nos traz essa convicção. O Evangelho em nós, uma vez crido em nós, implantado na nossa mente, nos é revelado os mistérios de Deus e a gente passa a ter essa convicção, essa certeza. É uma certeza que a gente tem em Deus. O Evangelho forma essa alegria no nosso coração. Então, pois bem, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: olha o que o Senhor Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, o propósito desse canal é anunciar que Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus de morto. Esse canal é para pessoas que estão vivas, não para os mortos, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, mas Deus é Deus tanto dos vivos, e os mortos haverão de colher mas é assunto para outra live, né? Para outro vídeo. Vamos falar de vida, né? Os filhos de Deus. Deus é Deus dos vivos em Cristo. Então, esse é o propósito dessa live. Como que devemos nos conduzir para que venhamos viver as virtudes e o poder de Deus ainda aqui na terra. O problema, eu creio em Jesus Cristo, mas eu tenho que entrar na vereda do Senhor para que eu possa, daqui da terra, já viver as coisas que são de cima, viver segundo a graça do reino de Deus. Eu posso crer em Jesus Cristo e sair da minha casa agora e, por exemplo, um exemplo básico, eu creio em Jesus Cristo e posso sair lá fora e humilhar meu próximo na rua, ver um pobrezinho coitado lá e humilhar ele. Porventura, é uma ação justa? Não. Então, o Evangelho nos ensina a como que devemos nos conduzir.
E o Senhor Jesus nos passa a visão. A visão, qual é a visão? Como que devemos nos conduzir? Olha o que aconteceu. Jesus entra numa cidade, então ele vai caminhando. E o que acontece? É no livro de Mateus. Leia a Bíblia, meu amigo. Não tenha preguiça de ler os evangelhos não, viu? Leia os evangelhos do Senhor Jesus para você ver quem que você vai se tornar. Você vai se tornar uma pessoa grande em espírito e em verdade. Você que é jovem, que tem o conhecimento dos evangelhos, tem velhos, tem pessoas que têm o dobro da sua idade e que se cala diante de vós. O evangelho, uma vez que entrar em vós de maneira nenhuma é envergonhado, porque o Senhor é Deus. Quem que envergonhará a palavra do Senhor? E o evangelho, uma vez que é implantado no vosso coração, os vossos pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus. E quem que impedirá? Quem que combaterá os pensamentos de Deus e a ideologia de Deus, que é a vida, que é a verdade? Então você se torna uma pessoa poderosa em Deus, mas para isso aí você tem que tomar a decisão. Eu quero viver os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, e mal nenhum chegará à sua casa. Muitas vezes o mal, sempre aparece um e outro para encher o saco, mas você vai abençoando, né? Bendito seja o Senhor, que nos dá sabedoria. Então, pois bem, como que devemos nos conduzir? O centurião de Cafarnaum. Olha, eu já li, eu estava fazendo uma live no YouTube, eu estava fazendo uma live no Facebook, mas a internet estava ruim, então eu encerrei a live e vou dar continuidade gravando um vídeo para o YouTube, é o que eu estou fazendo agora. Eu citei esse assunto aqui na live do Facebook, então eu já tenho a entender, eu já compreendo, o que eu vou falar para vocês. Então o centurião de Cafarnaum, ele é um homem que é um exemplo de pessoa, é um exemplo de ser humano. A atitude dele foi uma atitude que o Senhor Jesus muito se alegrou com a atitude daquele homem, né? E Deus, ele tem se alegrado com a atitude das pessoas, né? Atitudes justas e equilibradas, né? Atitude que não vai oprimir, mas atitude que vai levantar aquela pessoa que está de pé. O evangelho, ele é rico. O que é pobre? Pobre é aquela pessoa que cresce diminuindo os outros. Esse é o pior miserável que tem na face da terra. Não faça isso. Se você faz isso, se arrependa em nome de Jesus agora. Quebre esse mal na sua vida. Não cresça, não pense que crescer é diminuir os outros. Você cresce dando crescimento aos outros. Quando você diminui alguém para estar numa posição maior do que aquela pessoa, essa é a alusão do mundo, essa é a alusão, esse é o olhar do diabo. Não se sinta o diabo não com essa palavra não. Só peça ajuda em nome de Jesus para você não fazer mais isso. Se você fez, se arrependa e não faça mais. Seja como o centurião, que cresceu levantando os outros, dando crescimento aos outros. É assim que se alcança o reino de Deus. É assim que você se torna conhecido nas suas redes sociais. É assim que você se torna uma pessoa com caráter, com dignidade, e é acolhido onde quer que você vá, porque daí então você já não está só. Há uma comitiva, há uma embaixada de anjos celestiais onde você for. Então não se preocupe se você já fez isso. A instrução do Evangelho é: se arrependa e não faça mais. Seja como o centurião. Agora vamos ver o que foi que o centurião fez. Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz: e entrando Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade.
Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Chegou junto dele um centurião rogando-lhe, ou seja, Jesus está dentro da cidade, está lá, né? Provavelmente em alguma área, né? Em alguma casa, conversando com provavelmente tinha uma galera ali com Jesus, né? Tinha uma turma ali com Jesus, seus discípulos, né? Estavam com ele, e dentre outras pessoas, né? Porque ele já tinha feito alguns milagres, né? Já tinha sido manifesto seu ministério. Então, pois bem, estando Jesus dentro da cidade, vai até ele um homem que se dá o nome de centurião. O que significa centurião? Centurião é um homem chefe de 100 soldados. É um homem que é chefe de 100. Ele controlava 100 homens. Tinha 100 homens que trabalhavam para ele. Provavelmente seria na segurança da cidade de Cafarnaum. Então, o centurião, você vê que não era um homem pobre, porque um pobre não tem 100 empregados. Provavelmente era um homem rico que trabalhava para, digamos, para os que governavam a cidade naquela época, né? Eu não vou entrar em detalhes, pois bem, o que importa é anunciar o Espírito de Jesus, né? Não é provar para você o básico, né? É pregar o que é espiritual, é pregar o reino de Deus. E o que importa é a ação. O que a gente vai colher disso aqui para o nosso coração é a ação, é a atitude, é o pensamento, tanto de Cristo como o pensamento do centurião. Qual que foi o pensamento do centurião? Foi um pensamento bom, segundo o coração de Deus? Se foi um pensamento bom, segundo o coração de Deus, eu vou trazer para mim e vou imitar o pensamento dele. Eu vou implantar em mim o pensamento do centurião. Sentido, é o sentido, o pensamento, o sentido do pensamento. O sentido do pensamento de Deus, ele está em mim, porque eu trago ele para a minha mente e vou praticando no meu dia a dia. Assim eu me torno um deusinho, um filho de Deus na terra. Aí passa a vir, aí produz dentro de mim as virtudes de Deus e o poder de Deus. Então as imundícias do mundo já não pega mais em mim, não pega mais em você, nem inveja, nem ódio, nem malícia, nem engano, nem mentira, nem avareza, nem ganância. Essas coisinhas aí, ó, isso vai embora assim, ó. É no estralar de dedo, que nem demônio. Demônio, você expulsa demônio em nome de Jesus, vai embora, ó. Vai embora, show, chispa, vai embora daqui, não fica em nome de Jesus, né? Mas para que você tenha essa autoridade, você precisa estar em obediência ao Senhor Jesus, precisa andar como o Senhor Jesus andou. Pois bem, o que acontece? No capítulo 8, no livro de Mateus, capítulo 8, né? Eu já tenho lido o primeiro versículo que nós iniciou do 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, ou seja, pedindo-lhe. O centurião, chefe de 100, um homem que tinha autoridade, foi até Jesus e pediu-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, o centurião, ele é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele cuida das pessoas. O Senhor Jesus nos ensina a cuidar das pessoas, tratar bem as pessoas, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, para que as pessoas venham ser beneficiadas pelos nossos atos. E qual foi o ato do centurião? O centurião creu que Jesus é o Filho de Deus e, tendo a oportunidade, ele foi até Jesus e pediu socorro. Ele foi pedir socorro para um filho? Não. Para um parente? Não. Ele foi pedir socorro para o seu empregado. Ô Senhor, eu tenho um empregado lá em casa e ele é paralítico. E além de ser paralítico, tem uns espíritos rasteiros que vai sempre perturbar ele lá. Tende misericórdia, Senhor, do meu criado. A situação tão triste que ele está passando.
assim que devemos nos conduzir diante de Deus. A gente não deve sair de nossas casas para procurar quem fazer o bem, não. Siga seu caminho. Siga seu caminho, faça o bem a si próprio, trate de você, trate do seu coração. Não deixe as ideologias do mundo entrar no seu coração, não. Trate de você, cuide de você. Deixe o evangelho entrar no seu coração, seja imitador de Cristo, imite o centurião. Faça o bem sem saber a quem, mas siga seu caminho e faça o bem em tudo. Faça o bem no seu trabalho, faça o bem à sua família. Essa é a instrução do Senhor Jesus. Então o centurião ele pede socorro para o seu empregado. E o que Jesus diz? Eu irei e lhe darei saúde. Ele foi lá pedir socorro ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, eu vou lá, meu amigo. Eu vou lá, vou ajudar o seu criado, está paralítico, endemoniado. Eu irei. Aí o versículo 8, o centurião responde a Jesus dizendo, ô Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizer somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião, ele sabia bem o que ele estava fazendo. Ele não estava agindo como uma pessoa que ouviu alguém falar de Jesus. Não, ele foi até Jesus sabendo quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o centurião. Então, pois bem, ele sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o que ele falou? Não, Jesus falando que ia até a casa dele, ele falou, não, Senhor, eu sou um homem pecador, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E ele era um homem rico, mas era um homem que não tinha orgulho, era um homem que não tinha avareza no seu coração. Esse centurião é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi uma pessoa honesta. O importante, você tem errado, eu tenho errado, eu sou um homem pecador, mas eu também sou parecido com o centurião. Eu reconheço meus erros, eu reconheço minhas fraquezas. O centurião reconhece a fraqueza dele. Não, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Ele foi um homem humilde. Isso aqui é humildade. É humildade. Se é um rico avarento, ele se colocava, naquela posição de eu não preciso de ninguém, não preciso de nada. O Evangelho nos ensina a ser puro, a ter um coração puro, a ter um coração limpo, né? O importante não é você tentar esconder seu erro. Você pode esconder seu erro de muitas pessoas aqui na terra, mas você não pode se esconder de Deus. Ninguém pode esconder-se de Deus. Então aquele centurião, ele é uma pessoa que anuncia, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas aí ele fala no versículo 9, pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e diga a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ou seja, a parte C do versículo 8 ele fala, mas dizer somente uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, por que ele tinha essa fé? Essa fé ela nos dá tem duas vias. Tem uma via natural e tem uma via espiritual. O centurião falou, Senhor, não preciso ir na minha casa, mas dizer uma palavra. Essa é a via espiritual. Dizer só uma palavra. Dá a entender que o centurião era um homem que tinha uma certa fé, né? Tinha a fé,
creu em Jesus como Jesus sendo Deus, sendo Filho de Deus. Aí ele faz uma comparação, mas ele se coloca no lugar dele, de ser humano. Eu tenho empregados e eu falo a esse vai e ele vai. E eu falo o outro vem e ele vem. Pois bem, mas se tu, Senhor, falar uma palavra, não precisa ir não, nem enviar ninguém. Eu sei que tu és Deus. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Fala uma palavra só. Que meu criado envia uma palavra. Envia uma palavra e o meu criado sarará. O centurião é um exemplo para mim e para você. A maneira que eu tenho que me conduzir é como o centurião se conduziu. Ter compaixão do seu próximo. Bem-aventurado o Senhor. O Senhor Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Deus, ele sabe de todos os nossos atos. Então que nossos atos venham a ser atos de cuidado com o nosso próximo. Venham a ser atos de compaixão. Não atos para envergonhar as pessoas, não, de maneira nenhuma. Não faça isso. Muito pelo contrário, não envergonhe ninguém, mas exalte as pessoas, eleve as pessoas. Você quer crescer na sua vida? Faça o que esse centurião fez. Ele rogou pelo seu criado, pediu a Deus pelo seu criado. Ele não foi pedir. Ele poderia fazer outras perguntas. Ele poderia fazer perguntas a respeito do reino de Deus. Senhor, como que é o reino de Deus? Mas olha a pergunta dele diante de Deus. O que você pediria a Deus? Se você encontrasse com Deus, o que você pediria a Deus agora? O que você pediria a Deus? Bendito é o Senhor Jesus. O centurião nos dá a entender que devemos pedir a Deus aquilo que realmente é necessário. É o cuidado, o carinho, a compaixão com as pessoas. E os bens, eles vêm mutuamente, de maneira natural. Mas eu entro agora na parte principal. A principal parte é a qual o centurião fala. Mas dizer só uma palavra. Olha a fé. Aí entra a fé. Aí entra a fé. Dizer uma só palavra. Ou seja, ele sabia que o que Jesus falasse ia acontecer. Eu sei que o que Jesus falou acontece, está acontecendo, vai acontecer na sua vida. É por isso que eu prego o Evangelho, porque eu sei que se você der crédito no Evangelho, você vai viver. Seus olhos vão se abrir, você vai enxergar o sentido da vida, o sentido do reino de Deus. Eu anuncio o Evangelho porque eu sei o que Deus vai fazer na tua vida, o que o Evangelho vai fazer na tua vida, o que a palavra do Senhor Jesus Cristo vai fazer na tua vida. Vai te tirar essa preguiça, vai te tirar essa depressão, a angústia, a tristeza. Você vive, você tem dinheiro, mas vive aquela vida triste, aquela angústia, o ódio lhe consumindo por dentro. O Evangelho vai curar tudo isso e vai te trazer satisfação. Você vai viver satisfeito, você vai ser pleno. O Evangelho nos torna pleno em Deus. Nada nos falta. Nada nos falta. O Evangelho ele nos preenche. E pior que para quem crê e para quem não crê, há um vazio que o ser humano tem dentro de si, que as pessoas elas praticam mal para que aquele vazio venha a ser preenchido, e o seu estado a cada dia que passa se torna pior.
a pessoa se torna filho do diabo. É uma coisa terrível. A energia que a pessoa passa a produzir é uma energia diabólica. Por isso que a instrução do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo no seu coração, vai te abrir os olhos, vai te dar um entender ou compreender os mistérios do reino de Deus. E vós se torna forte em Deus, como Deus, a palavra de Deus manifesta em vós e te enche de alegria, de poder, de graça e de virtude. Vos é anunciado o Evangelho, vos é anunciado os mistérios do reino de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e toque o sininho para você receber o próximo vídeo.